Olá, bem-vindos. E hoje vamos dar prosseguimento com o nosso novo quadro, Personalidades da Torá. E hoje falaremos do profeta Samuel, Shemuel Hanavi. Mas antes, se você está gostando desse quadro e não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e, por favor, curte e espalhe para as pessoas interessadas por esse conteúdo. Vamos continuar. Hoje, então, é a data de falecimento de Shemuel Hanavi, 28 de Iyar, que coincide com Yom Yerushalayim, o dia que Israel reconquistou o território de Jerusalém, a Cisjordânia, o Golã e também o Sinai, na Guerra dos 6 Dias. Bem, o profeta Samuel, ele viveu no ano menos 930 pelo calendário gregoriano, cerca de 300 anos depois que o povo chegou com Josué, com Yoshua na terra de Israel. Naquela geração, depois da toda a época dos juízes, a geração estava muito fraca espiritualmente e também politicamente. Cada tribo vivia em si, uma brigava com a outra tribo. A profecia quase tinha acabado pelo povo, porque as pessoas estavam desapegadas de Deus, não visitavam o santuário, o tabernáculo que ficava na cidade de Shiló, não aprendiam muita Torá, então estava uma geração muito pobre espiritualmente falando, e aí então nasce Samuel. Shmuel, ele é muito importante pelo judaísmo, e sobre ele é atribuído a autoria do livro Shmuel, claro, em seu nome, Samuel tanto 1 quanto 2, também o livro de Shoftim, ou seja, Juízes, e também Megilat Ruth, né? A história de Ruth, que vai dar Davi. Ele é muito importante pelo judaísmo. Vamos falar primeiro sobre os pais dele. Ele é filho de 2 profetas. O profeta Elcaná com a grande profetisa Haná. O profeta Elcaná era um profeta que todas as festas judaicas que tinha peregrinação, que tinha que visitar o tabernáculo em Shiló, ele fazia questão em caminhos diferentes, porque naquela época o povo não queria mais ir nas festas para o tabernáculo, então ele fazia sempre caminhos diferentes para convencer a população das cidades a assim fazerem como ele e irem para Shiló, fazer seus sacrifícios nas festas. E assim ele convenceu muitas pessoas, ele mereceu ter profecia. A profetisa Haná, ela era estéril, Elcaná tinha uma outra esposa, Pniná, que tinham 7 filhos, e ela era estéril, então ela era muito amargurada, e ela acaba rezando para Deus lá em Shiló, perto do tabernáculo, depois é abençoada pelo sacerdote Eli, da época, o sumo sacerdote, e no final ela faz uma promessa para Deus que se nascesse um filho, ela não queria para ela, por um mimo dela, e sim ela queria para Deus. E então daria a ele para ser cuidado pelos sacerdotes lá no templo. E dito e feito, nasce, ela engravida em Rosh Hashanah, nasce o profeta Samuel, e logo pequeno, assim que dá, ela leva Samuel para o tabernáculo em Shiló, e ele é criado pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote Eli. Eli tem 2 filhos, esses filhos não estão no caminho correto. Os sacerdotes daquela época também não seguiam o caminho correto, porque os sacerdotes daquela época estavam muito interessados em si, o que eles iam ganhar do povo, e não como eles iam ajudar o povo, e são dos motivos que o povo tinha se afastado do tabernáculo e não ia mais lá. E nesse contexto, o Samuel vai crescendo, vai ganhando popularidade, vamos dizer assim, até que ele tem suas primeiras profecias. O Eli morre, os filhos do Eli morrem, o tabernáculo, a arca sagrada é roubada pelos filisteus, né? Então todo o povo vai se reunir com Samuel reza pelo povo inteiro, a arca sagrada volta para o povo, porém nunca mais volta para Shiló, nunca mais volta para o tabernáculo. E assim então passam os anos e ele vira o maior sacerdote do povo, como se fosse a oposição de sumo sacerdote. Ele era a pessoa que rezava pelo povo, ele era o juiz do povo, ele era o maior profeta do povo, ele era o maior ensinador de Torá do povo, ou seja, e também o líder do povo, ou seja, todas as posições de poder que existia foram concentradas, a única época da história que foram concentradas na mão de Samuel, de Shmuel. Sobre Shmuel, está escrito em Terrilim, em Salmos, que o Shmuel ele é equiparado a Moshe, a Aharon e os sacerdotes em conjunto, ou seja, os 3 juntos são iguais a Shmuel, ou seja, ele foi um dos maiores sábios que existiram na história do povo judeu.
Shmuel, ele julga o povo não em um local só, mas ele viajava de cidade em cidade para aproximar todas as pessoas de Deus, para julgar todas as pessoas que precisavam. E ele tinha suas posses e ele nunca precisou um centavo do povo, mesmo para fazer o serviço público. Ele nunca usou nada, sempre das suas próprias posses, né? E ele, no final das contas, o povo pede por um rei, por uma monarquia, que até então o poder era descentralizado. Ele não gosta dessa ideia. Desculpa, estou falando dele. Samuel não gosta dessa ideia. Shmuel, ele fala para Deus, o povo quer um rei, está errado, porque eles têm que responder diretamente a você, Deus, e não ter um intermediário, um rei que... Mas o povo fala, não é com você que estão chateados, é comigo, mas dá um rei para eles. E no final, Shmuel acaba ungindo como rei o rei Saul. A Saul acaba por seus motivos pecando e depois ele acaba ungindo também o rei Davi, e de Davi vem toda a descendência de líderes. Então o Shmuel no final ele é o responsável por ungir tanto o rei Saul como o rei Davi. Por tudo que Shmuel fez na vida, ele acaba envelhecendo rápido. Com seus 52 anos ele morre 4 meses antes da morte do rei Saul. Ele tem 2 filhos que se chama Yoel e Aviá. Esses filhos também não seguem muito à risca o caminho de Shmuel, e no final ele morre e fica como um dos grandes exemplos, que na época de crise ele conseguiu aproximar todas as pessoas da Torá, as pessoas afastadas, ele conseguiu voltar a profecia para o povo, trazer uma centralização política e espiritual para o povo através de tudo que ele fazia, aproximou o povo para a santidade. Realmente ele subiu o nível do povo a ponto que eles mereceram chegar na época do rei Davi e futuramente do rei Salomão. Então, essa foi a nossa personalidade do dia, que faleceu hoje, no dia de hoje, né, o dia de falecimento de Shmuel Hanavi. E é isso. Até a próxima. Se vocês gostaram, por favor, de novo, curte o vídeo e comentem quem vocês gostariam que eu comentasse da próxima vez. Muito obrigado.